Bom dia, doutor Fabrício Pozzocco. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer a gente estar aqui para estar conversando com você e com a rádio. E nós vamos falar sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou o plano de saúde a custear um tratamento de home care para uma senhora. Vamos lá, professor? Sim, esse tratamento que foi concedido pelo plano de saúde foi uma verdadeira batalha que essa senhora viveu, exatamente porque o plano de saúde, no primeiro momento, se negou totalmente a fornecer o tratamento de home care, alegando que esse tratamento não se encontra no rol da ANS e que, portanto, não haveria necessidade desse tratamento para essa senhora. Todavia, o médico dessa senhora, que tem aí uma idade bem avançada, 91 anos de idade, ele já tinha atestado, já tinha laudado todas as informações e a necessidade dessa senhora precisar do home care. E, portanto, com essa documentação, demonstrou-se que a posição do plano de saúde era uma posição errada. A partir daí, do ingresso na justiça, o Poder Judiciário se mostrou extremamente sensível em relação a isso e acabou concedendo uma liminar na justiça para permitir que essa senhora pudesse ter todo o tratamento em casa. E mais importante que isso, Raquel, não foi só o tratamento médico, a questão dos equipamentos em si, do home care, mas principalmente a presença de enfermagem 24 horas por dia, 7 dias por semana, a questão que envolve o tratamento de fisioterapia, a questão que envolve o tratamento de fonoaudiologia e também a questão dos insumos, ou seja, todos os remédios que ela necessita, a cama hospitalar, o colchão hospitalar, aquele colchão específico que é casca de ovo, né, para Sim. evitar que as pessoas tenham escaras e ferimentos. Ou seja, foi uma decisão bem completa em que o judiciário demonstrou que o posicionamento está errado do plano de saúde. Ótimo. Nossa, que vitória, doutor. Bem, já no início, quem teve esse pensamento? Foi a família da idosa mesmo que resolveu entrar com essa ação pelo deslocamento? Porque é difícil ter uma senhora de 90 anos para ficar se deslocando o tempo inteiro até a unidade de saúde. Foi a família que teve essa decisão? Sim, na verdade, o que aconteceu muito, Raquel, por conta desse problema do deslocamento dessa senhora até o hospital e a volta, e também por conta dela fazer uma alimentação enteral, aquela alimentação via sonda, que a sonda desce pelo nariz, aquela coisa toda, todos os curativos e trocas disso precisavam ser realizados em ambiente hospitalar. E isso, essa senhora não tinha esse ambiente, essa segurança para fazer isso dentro de casa. Quando ela foi até o hospital, com muita dificuldade, o próprio médico que fazia isso também solicitou, dizendo: olha, é muito perigoso que essa senhora fique vindo e voltando para o hospital por conta das infecções hospitalares, das bactérias, de tudo isso. Ela é uma senhora já debilitada, ela é uma senhora que já tem uma saúde frágil. Então, nada mais justo do que o plano de saúde prestar esse atendimento a ela em casa. Então, com base no relatório médico do médico que a atende e com base nessa própria requisição do médico que a atendeu no hospital, o Poder Judiciário se mostrou sensível por conta disso. É importante que os nossos ouvintes saibam que vocês ou nós, quando precisamos de um home care, nós não estamos pedindo um favor ao hospital. Legalmente falando, existe a possibilidade de se conseguir esse home care. E, portanto, dentro de uma situação como essa, nada mais justo do que a pessoa que tem um problema ou a própria família procurem um advogado da sua confiança, procurem a OAB da sua cidade, procurem o Ministério Público, se for o caso, para que se possa ingressar com a ação correta e fazer valer os seus direitos. Ótimo, doutor. Então, todo cliente que, de repente, tem um contrato de plano de saúde,
pode, de repente, ter esse direito de home care em casa? Sim, assegurado. Quem vai dizer se existe ou não a necessidade do home care é o médico que atende esse paciente. De repente, esse paciente não tem mais controle de tronco. De repente, esse paciente necessita de um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque ele depende totalmente de terceiros. De repente, esse paciente tem dificuldade do controle das fezes e da urina e precisa, de repente, de fraldas descartáveis. De repente, esse paciente tem toda uma situação específica em que ele necessita realmente desses cuidados. A gente tem que lembrar que o home care, Raquel, na verdade é simplesmente o mesmo atendimento que se teria no hospital prestado em casa. E mais importante, né? Lá no hospital, o custo é muito alto. O custo desse atendimento em casa, ele é muito mais barato. Portanto, não existe motivo para o plano de saúde negar esse home care. Até mesmo existe aqui no estado de São Paulo uma súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo, a súmula 90, que reconhece o direito de home care a todas aquelas pessoas que precisam do tratamento, quando o médico efetivamente coloca isso num relatório e explica esses motivos de uma maneira minuciosa para que o plano de saúde possa efetivamente verificar essa possibilidade com os profissionais que contratam. Perfeito, doutor. Quem pode solicitar? Qualquer consumidor que tenha o seu problema, que tenha o plano de saúde e que efetivamente o médico que atende essa pessoa faça um laudo explicando a necessidade do home care. E tem algum requisito legal? Estar, de repente, no plano há tanto tempo? Não, isso não precisa, Raquel. Na verdade, as pessoas geralmente discutem se isso seria aquela história que tem que ter a carência para poder atender aquele negócio todo. Geralmente, Raquel, dependendo da situação, por isso que cada caso é um caso, muitas vezes esse pedido se trata de uma situação de urgência ou de emergência. Ou seja, a pessoa precisaria estar indo ao hospital imediatamente para resolver essa situação. E muitas vezes, por conta dessa necessidade, a carência da urgência ou emergência por força de lei é de 24 horas. Ou seja, eu contratei o plano hoje, a partir de amanhã eu já posso estar utilizando o plano para situações de carência, para situações de urgência ou emergência. Muito bom. Doutor, paciente com Alzheimer, ele tem esse direito também? Tem os pacientes com Alzheimer, os pacientes com Parkinson, os pacientes que tenham alguma debilidade. Agora, Raquel, o mais importante de tudo isso não é simplesmente a pessoa ter o Alzheimer, ou ter o Parkinson, ou ter algum problema relacionado às faculdades mentais da doença. Porque, de repente, essas pessoas, elas podem ter o Alzheimer, mas estarem extremamente bem fisicamente. Essas pessoas podem ter o Alzheimer e conseguirem se deslocar tranquilamente ao hospital quando necessitam de um atendimento. Então, não é o Alzheimer que faz a possibilidade de você ter o atendimento em casa, o home care. Na verdade, o que faz você ter esse atendimento em casa são as necessidades do paciente que colocariam esse paciente internado no hospital. Então, imagine que eu tenho um problema muito sério de saúde e preciso ficar internado no hospital. Todavia, por conta dessa situação de internação, muitas vezes o que acaba acontecendo é que o paciente vai e volta, vai e volta. E aí isso perde-se um pouco o controle. E esse paciente necessita muitas vezes de cuidados mais apurados. É aí que entra a ideia do home care. É muito importante, Raquel, que quem está nos ouvindo escute que a melhor pessoa para fazer a indicação da necessidade do home care é o médico que atende essa pessoa. O médico que atende essa pessoa, ele vai conseguir observar todas as necessidades dela. E conforme essas necessidades sejam aí efetivamente observadas, é muito importante que, se o plano de saúde não vier a atender essas necessidades que o médico solicitou, aí sim
judicializa-se a questão, ingressa-se com o processo através de um advogado da confiança desse consumidor para que possa buscar todos os seus direitos na justiça. E esse cuidado, essa cobertura, ela tem uma data estipulada de término? Ela tem uma validade? Regra geral, Raquel, a cobertura ela vai acontecer enquanto esse paciente estiver com as necessidades dele, precisando do home care. De repente, esse paciente passou por um período, que acontece muitas vezes. O paciente, por exemplo, sofre um traumatismo, um atropelamento, um acidente muito grave que o coloca um tempo no hospital e, de repente, ele consegue a alta, mas ele ainda precisa dos tratamentos, especificamente em casa, da continuidade desses tratamentos. Dependendo do que aconteceu, fica muito difícil esse paciente ir e voltar ao hospital, por exemplo. Então, de repente, pelo tempo de 2, 3, 5, 6 meses, 1 ano, isso pode acontecer. De repente, tem pacientes que precisam disso diariamente, Raquel. A condição do paciente faz isso. E aí, o tempo que ele vai ter de tratamento é o tempo que o médico assim o estipular. A gente sabe, por exemplo, de pessoas que já estão com 5, 6, 7 anos com o serviço de home care funcionando em casa, e isso tem sido uma bênção para quem tem aí recebido esse tratamento. Sim, com certeza, para quem tem recebido tratamento, para a própria família, né, que está ali servindo, ajudando a pessoa necessitada no momento, então já traz um conforto, né, e na verdade também até eu aqui esqueci a palavra, mas uma ajuda porque paga o plano, né, então o plano está ali realmente fazendo a função dele, né. O mais importante, Raquel, é a gente lembrar e levar essa informação para as pessoas de que quando você vai buscar o seu direito, você não está pedindo para o plano de saúde um favor. O home care não é um favor do plano de saúde. Ah, quando der eu faço para você. Não. A gente que paga o plano de saúde, a gente tem direito de exigir efetivamente do plano de saúde o atendimento correto. Para que a gente possa só ilustrar isso, ontem saiu um resultado da pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe aí a informação de que no Brasil nós temos hoje pelo menos 300 mil processos em que se discute plano de saúde. Desses 300 mil processos, basicamente 3 assuntos recheiam todo o nosso judiciário, que são os problemas contra os tratamentos médicos negados pelo plano de saúde, né, de uma maneira errônea, a questão da medicação que é negada pelo plano de saúde por meio de decisões também questionáveis na justiça, e a questão dos aumentos abusivos dos planos de saúde, principalmente para as pessoas idosas. Basicamente, isso tudo é o que acaba acontecendo. Agora, imagina você, Raquel, imagina eu, imagina quem está ouvindo aí a gente, que de repente precisa do plano de saúde. Pagou o plano de saúde uma vida inteira, nunca usou, e de repente no momento mais complicado da vida ele precisa do plano de saúde, ele precisa de um atendimento de home care, ele precisa, na verdade, de um tratamento médico diferente, aí mais moderno, e o plano de saúde simplesmente diz, não vou atender você. Isso realmente frustra as pessoas, isso realmente causa um problema muito grande, tanto ao paciente que está ali precisando do tratamento, quanto à família dele, que sabe de todas as dificuldades que vão acontecer. E por conta disso é que a gente não pode ficar de boca fechada quando uma situação dessa acontece. Aí a necessidade de procurar o advogado da sua confiança, procurar a OAB da sua cidade, procurar até mesmo o Ministério Público, se for o caso, para que isso efetivamente seja resolvido na justiça. Ótimo. Eu sempre me lembro de um outro caso que o senhor também conseguiu o home care, se não é o primeiro. Eu lembro do rapaz motoboy, que o senhor também conseguiu um home care para que ele fosse atendido em casa. E eu lembro que na época eu fiquei até com o coração mais aliviado pensando, era um rapaz jovem que sofreu um acidente, agora conseguiu o home care para que cuidassem dele em casa.
fiquei pensando, poxa, se ele não tivesse pago um plano de saúde, como ele estaria agora? Porque esse home care, ele não se enquadra no SUS, certo? Às vezes, Raquel, não é uma questão só do home care se enquadrar ou não no SUS, mas às vezes existem partes desse home care que podem ser prestadas pelo SUS. Vamos supor, por exemplo, que é uma coisa simples. Vamos supor que eu preciso de um medicamento. Eu não tenho plano de saúde, mas eu preciso de um medicamento de alto custo. E esse medicamento de alto custo, às vezes, não é oferecido na rede pública, né, para as pessoas poderem ir lá e terem acesso a esse medicamento. E aí as pessoas podem entrar com uma ação na justiça para conseguir isso. Não sei se você vai lembrar, mas até pouco tempo atrás, a gente tinha uma situação muito complicada, que era um remédio chamado Zolgensma. Esse remédio, esse Zolgensma, que as pessoas falam, ele é um remédio que ele custa 11 milhões de reais para você tomar uma dose, né? Uma situação extremamente complicada. Só que o SUS não efetuava, né, essas situações, e muitas vezes as pessoas tinham que entrar na justiça para conseguir. De tanto isso acontecer, Raquel, o governo brasileiro fez um convênio com o laboratório desse Zolgensma aí que faz esse remédio. E hoje a dose, que no mercado custa 11 milhões de dólares, para o governo brasileiro baixou sensivelmente para 2 milhões de dólares. Então, na verdade, o próprio Poder Judiciário conseguiu, diante das necessidades extremas, fazer essa situação, adequar essa situação, né, para as pessoas que necessitam. A situação, a doença é raríssima, o remédio é tão raro também, por isso que custa tanto, e essa situação foi aí efetivamente resolvida. A gente tem questões, Raquel, que falam a respeito do câncer, né? Um tratamento que no SUS vem funcionando muitas vezes pela competência dos médicos. Mas a gente percebe que quando o poder público pisa na bola, também há essa necessidade para a gente poder judicializar as questões para poder resolver. Então, dependendo da situação, até mesmo o home care, Raquel, pode ser utilizado nesse sentido. Que bom, eu não imaginava que de repente o SUS pudesse também atender dessa forma, né? Muito bom. Bem, doutor, o home care, ele tem alguma coisa que, alguma medicação ou algo que não se quadre dentro da lei? Então, vamos lembrar uma coisa, ó. Se eu, na verdade, preciso de um tratamento de home care, hoje, os insumos, pelas próprias decisões do Superior Tribunal de Justiça, também estão validados nessa situação. Muitas vezes os planos de saúde dizem, não, os remédios quem tem que resolver são a família, eles que têm que se resolver e pagar as fraldas descartáveis e por aí vai. Mas, Raquel, se nós estivéssemos internados no hospital, as fraldas descartáveis não seriam disponibilizadas pelo próprio hospital? Se nós estivéssemos efetivamente internados e recebendo os medicamentos que a gente toma cotidianamente, que a gente toma todo dia, aqueles remédios que a gente toma sempre, o hospital não providenciaria isso? Sim. Lógico que faria. Até mesmo porque isso é obrigação do plano de saúde, né? Então, por conta dessa situação, Raquel, toda a medicação que eu tenho que tomar normalmente no meu dia a dia, o plano de saúde lá junto do hospital vai ser responsável por fornecer. Se eu tiver que utilizar as fraldas descartáveis, o plano de saúde também vai ter que fornecer. O que a gente tem que lembrar só é que eu não posso escolher a marca, né? Isso é muito Sim. comum, as pessoas acabam fazendo essa confusão. Então, eu uso a fralda descartável X, da marca X. E lá, quando eu chegar no hospital, talvez não tenha a fralda descartável da marca X. E eu não posso brigar para ter a fralda descartável da marca X, porque essa situação não tem aí muito cabimento, né? Sim. De repente, eu só tomo o remédio que a gente diz que é original. Eu não tomo remédios genéricos. E o hospital vai fornecer para a gente o remédio genérico. E aí eu vou ter que brigar. Não, essa situação não existe. Fornecendo o princípio ativo, fazendo a situação toda de maneira correta, o hospital vai, o plano de saúde, o hospital efetivamente vão se liberar da obrigação. Mas inclui sim, Raquel, inclui o medicamento, inclui os insumos. Por exemplo, você precisa da alimentação integral.
aquela alimentação que muitas vezes é tomada por uma sonda, né, pelo nariz e tal, porque algumas pessoas não conseguem mais deglutir, não conseguem mais mastigar. E aí, como faz? Tem que pagar por isso? Não. O plano de saúde, o hospital vai fornecer. Se eu lá dentro do hospital teria que ter todos esses atendimentos específicos, no home care é a mesma coisa. Ótimo. E o próprio hospital é que manda a escala para a família, para que ela possa se organizar? Na verdade, o médico é que faz aquela solicitação naquele relatório bem minucioso contando tudo isso. A partir desse momento, se o plano de saúde cumprir a determinação do médico, é ele que vai oferecer todas aquelas situações específicas. Se por acaso o plano de saúde não fizer dessa forma, aí a gente vai judicializar a questão. E a partir do momento que a gente judicializa a questão, essa situação se transforma. E aí o plano de saúde vai ter que fornecer tudo aquilo que o médico colocou como essencial e importante para aquele paciente. Ótimo, doutor. Doutor, então, para quem tem essa necessidade de ter home care ou de repente quer saber se se enquadra, quais são os primeiros passos? O passo mais importante, Raquel, é essa pessoa conversar com o médico que atende o paciente. Se for o paciente, conversar com o seu médico. Se for a família, conversar com o médico que atende o paciente. Para que esse médico possa efetivamente constatar a necessidade do tratamento de home care. Se isso for constatado efetivamente, é muito importante que esse médico faça um relatório, mas um relatório extremamente minucioso, para que as pessoas, ou na verdade o hospital, o plano de saúde, possa observar o porquê da necessidade daquilo. Então, por qual motivo esse paciente precisa de profissionais de enfermagem 24 horas por dia, 7 dias por semana? Por qual motivo esse paciente precisa, por exemplo, de um tratamento de fisioterapia, de um tratamento de fonoaudiologia e assim sucessivamente? Diante desses motivos especificados, aí é hora de fazer o requerimento no plano de saúde. Faça sempre através de um protocolo, para que você tenha essa informação em mãos. Não adianta mandar muitas vezes por e-mail, porque o plano de saúde não responde, vai dizer que não recebeu. Então, coloque isso dentro de um papel, faça um requerimento, pode ser a própria mão mesmo, não tem problema. Quanto mais simples, mais rápido, melhor. Leve até o plano de saúde e dê entrada nisso, receba o protocolo do recebimento. A partir daí, com esse protocolo em mãos, o plano de saúde tem o prazo de 5 dias úteis para responder para você como vai ser essa transição para a instalação do home care. Se por algum motivo o plano de saúde negar, aí é a hora que entra o profissional do direito da sua confiança. Aí é a hora que você vai procurar o advogado que você confia, é aí a hora que você vai procurar a OAB da sua cidade para poder tirar todas as suas dúvidas, é aí a hora que você pode procurar o Ministério Público para que possa resolver esses problemas. E de posse de tudo isso, aí o profissional que você acabou escolhendo vai ajuizar uma ação. Queria que o senhor deixasse o seu endereço, as suas redes sociais, onde as pessoas podem entrar em contato com o senhor. O nosso escritório chama Posoco Advogados Associados. Posoco é Posocco. Você pode entrar tanto pela internet, a hora que você digitar, ou digitar o meu nome mesmo, Fabrício Posoco, isso vai acabar aparecendo lá na internet. Você pode também procurar a gente pelo Instagram, @Fabrício Posoco ou @Posoco Advogados Associados. Doutor, eu quero agradecer ao senhor por essas informações tão importantes para nós nessa manhã. Muito obrigada. Eu quem agradeço, Raquel, a oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes dessa rádio necessariamente muito importante.